A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor. Mauro Malafaia Oficial. Antes da gente começar por mais um trecho bíblico, mais uma lição bíblica, prestem atenção. Se inscreva no canal aí, ó. Deixe um joinha. Ative o sininho das notificações para receber nosso conteúdo. E para nós é muito importante, joinha de graça. Dá um like lá, um gostei lá, porque para o YouTube reconhecer que nosso conteúdo, né, para poder espalhar para as pessoas. Então a gente precisa aí da sua força aí, sempre deixando um joinha lá, sempre deixando um like lá, um gostei, tá bom? É isso aí. Deixa um gostei lá e tá beleza, tá bom demais. Vamos lá, vamos partir para a lição bíblica hoje. Nós estamos aqui em Jonas, no capítulo 4. Hoje é Jonas, capítulo 4, a partir do versículo 4. O Senhor lhe disse: fazes tu em te irar tanto? E saiu Jonas da cidade e acampou-se na oriente dela. E fez ali uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia à cidade. E o Senhor Deus fez nascer uma aboboreira, a qual cresceu sobre Jonas, que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o libertar do seu desgosto. E Jonas se alegrou grandemente pela aboboreira. Mas ao vir a alvorada do dia seguinte, Deus preparou um verme a qual feriu a aboboreira. Difícil isso aqui, tá ruim de sair a aboboreira. E esta se secou. E aconteceu que ao sair o sol, preparou Deus um vento oriental calmoso, com calor abrasador. O sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor seria para mim morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem em tanto tirar por causa da aboboreira? E ele respondeu: faço bem em me irar a ponto de morrer. É fácil não, hein? Vamos lá. Vamos para a conclusão desse texto aqui, é o que nós queremos chegar aqui, nessa parte. E disse ao Senhor: tivesse tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhasse, nem tu a fizesse crescer, que no espaço de uma noite nasceu, e no espaço da outra noite pereceu. Não terei eu compaixão de Nínive, aquela grande cidade, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e ainda muitos animais? Aqui que a gente quer chegar. Então, Jonas, acho que muita gente conhece a história de Jonas, né? Que ele se negou a pregar em Nínive por causa da maldade do povo. Veio um grande peixe, ele tentou fugir, entrou no barco, tal, e tem toda aquela história. Aí veio um grande peixe, pegou Jonas, e depois Deus fez com que o peixe juntasse ele na terra e mandou ele voltar lá e pregar em Nínive. Só que Jonas não queria pregar lá. Foi, pregou ainda, e o povo se converteu e abriu um jejum na cidade. E ele se retirou da cidade. Aqui fala no texto onde nós lemos que ele se retirou da cidade e ficou esperando para ver o que acontecia a cidade de Nínive. Fez uma cabaninha lá, ficou lá de boa lá, tal. E Deus fez com que nascesse uma aboboreira, que foi difícil de eu falar, né? Aboboreira. Essa aboboreira trazia sombra, mas num dia cresceu, no outro dia Deus botou um verme lá, botou um bicho lá, comeu a aboboreira e fez com que o sol batesse tão forte na cabeça de Jonas que ele desmaiou. E ele decidia sempre, e ele insistia em falar: melhor eu morrer. E aqui já começa uma grande lição, de que a gente não entende, né, o propósito de Deus para muitas coisas. A gente vê, em que questão que eu falo? Nesse propósito, na questão do mal, na questão da maldade humana. Quantas vezes, se eu digo quantas vezes
você não viu uma pessoa cometer uma calamidade, uma maldade tão grande, e você dizer, olha, não é fácil você conseguir lidar com isso. Quantas vezes você não conseguiu nem enxergar essa tanta maldade? Não conseguiu olhar? Quantas vezes você não disse abertamente? Por que Deus permite essas coisas? Por que Deus permite e não tira essas pessoas ruins da terra? Por que Deus não fere de morte essas pessoas? Com estupro, né? Não podendo nem falar, abuso, né? Vocês já entenderam? Estupro, a gente não pode falar no YouTube. Abuso, né? Aí você vê violência, assassinato, roubo, matam por um celular, por R$1, R$2, não estão nem aí. Aí você fica olhando todas essas calamidades no mundo e observando toda essa maldade no mundo das pessoas que fazem coisas assim, tiram a vida humana como se estivessem pegando uma bolinha de papel, amassando assim e jogando no lixo. Não tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma a vida humana. A maldade em Nínive estava exacerbada. E Deus mandando Jonas ir lá pregar. E ele fugindo. E foram se engolidos por peixe. Foi jogado fora. E colocou ele em terra. E mandou ele lá pregar. Assim mesmo ele pregou. Saiu da cidade. E ele ficou observando. Ainda montou uma cabana lá e ficou observando. Mas aonde está o X da questão que a lição nos ensina aqui? É que com a aboboreira. Quase que eu não consigo falar essa palavra. É sério. Aboboreira. Com a aboboreira. Deus que fez crescer num dia, fez sombras, ajudou na sombra, ajudou lá, e no outro dia botou um verme lá e comeu. E Jonas ficou irritadíssimo com aquilo. Aí Deus fala com ele, ué, você tem mais importância do que numa aboboreira que nasce num dia e morre no outro? Quanto mais Deus fala assim, não terei eu, no 11, aqui no 11, no versículo 11, não terei eu compaixão de Nínive, aquela grande cidade? Ora, você está dando mais importância para aquela boboreira. Ora, você dá mais importância em que fere de mal, mas aonde eu quero chegar? Vamos lá, vamos com calma. Onde há mais de 120 mil pessoas que sabem discernir entre a sua mão direita e sua mão esquerda, e ainda muitos animais. O que nós podemos tirar dessa parte aqui? Que é onde eu quero que vocês entendam. Depois de tudo que eu falei de Jonas e com relação a Nínive, ele desejava que Nínive fosse destruída. Ó, morram. E Deus falou, não, eu quero que você pregue para ele se arrepender. Foi lá, pregou e o povo abriu um jejum, clamor, abriu um jejum, né? E entrou para a presença do Senhor. Aí, depois desse fato todinho da boboreira, que eu já falei, da cabana da boboreira, tal, ele deu tanta importância que preferiu a morte por causa da boboreira. Ora, o que Deus nos ensina é simplesmente que Deus pretende, e o plano de Deus é salvar toda a humanidade. Como salvou o Nínive, as pessoas abriram jejum e abriram clamor e se voltaram para Deus lá depois que Jonas pregou. É o que eu e você tem que fazer para os corações perversos, para os corações endurecidos. Somente Jesus Cristo, somente a palavra do Senhor pode entrar nesse coração e destruir esse coração de pedra. Porque Deus tem um plano de salvação para toda a humanidade, não é só para mim, só para você. Não. Porque pode ser que você esteja vendo esse vídeo e um dia você já foi maldoso. Um dia você já teve maldade. E o Deus quebrou esse coração de pedra seu. Deus quebrou esse coração de pedra. Te deu um coração lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Essa é a pretensão. Essa é todo um traçar do plano de Deus. A salvação, Deus quer que toda a humanidade seja salva. Mas sabemos que nem todos vão querer dobrar o joelho, né? Nem todos
Nem todos. Mas chegará um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus, como diz a palavra do Senhor. Mas até lá, essa é uma luta ferrenha do cristão. É uma luta onde o cristão tem que ter todos os dias na sua vida, pregar ao Evangelho do Senhor para alcançar cada vez mais pessoas, para que esse coração de pedra seja quebrantado, seja colocado um coração remido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E a batalha não é fácil, porque diante de tanta maldade que nós vemos no mundo, não é fácil aceitar certas coisas, né? Mas Deus tem um plano de salvação para toda a humanidade. Essa é a lição de hoje. Há um plano de salvação para todos. Então todos têm que ouvir a palavra. Logicamente que muitos não vão querer aderir, muitos não vão aceitar, não querem aceitar, mas continuemos nessa força, pregando a palavra do Senhor. Porque só ela tem poder de transformação. Só Jesus Cristo, só Cristo, só Cristo, só através de Cristo e da palavra do Senhor, do Evangelho, que há transformação na vida das pessoas. Entenderam? Há um plano de salvação para todos. Então, preguem para todos. Por um homem bom ou por um homem mau. Tem que pregar para todos. Todos vão ter que ouvir essa palavra. Deus abençoe a vida de todos. E não sabemos o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, é o seguinte, o que você tem de ferramenta na sua mão, comece a executar agora. Deus abençoe a todos.